Se você ainda, neste finalzinho de ano, você quer ter uma mentoria dedicada, está tendo algum problema em alguma música, não está percebendo aquele acorde, eu reconheço que às vezes você estudando no conservatório, você tem que passar aquela metodologia, mas eu dou aulas personalizadas. Você pode chegar com qualquer música, qualquer treta que você tiver. Chega, mostra, apresente, eu vou trabalhar com você para que você atinja aqueles objetivos, seja de ouvido, seja de harmonizar melhor, seja ele de improvisação, de leitura, o que quer que for. Você pode me chamar, eu dou essas mentorias online para o Brasil exterior. O meu contato, meu WhatsApp está aqui na descrição. Entre em contato para que eu possa conversar com você, mostrar o meu plano de aula para você, avaliar você, o que você já tem, para que a gente possa ir para o próximo nível, ok? Nessa aula eu quero trazer para vocês as minhas experiências que eu tive tocando de ouvido. Uma das coisas que mais me ajudaram, e parece que é muito óbvio, e eu acho que é por isso que as pessoas não entendem que esse é o caminho. Então, se você está chegando agora no canal, quer saber como melhorar o seu ouvido, como você ficar com o ouvido tinindo a ponto de perceber uma melodia, tirar uma frase, tirar aqueles acordes, a voz do cantor, fica comigo aqui que eu vou trazer para você em detalhes o que me ajudou a chegar e atingir esse ou esses objetivos. Tá chegando agora no canal, comente, se inscreva, compartilhe, deixe seu like no vídeo, pessoal. Se você vê o botão de hype aí, também dá aquela hypada lá, beleza? Então vamos lá. Eu me lembro que quando eu comecei como qualquer um. A gente pega ali, compra, na minha época não havia internet. Então você tinha que comprar as revistinhas das bancas. Só que eu tinha na família, o meu tio, ele tocava violão e ele tocava de ouvido. Então tinha muitos acordes até que ele fazia que ele nem sabia o nome. E aquilo me impressionava demais, porque eu pegava e colocava, era fita na época, eu colocava as fitas das músicas que eu gostava ali de ouvir, e falava, ô tio, tira essa daqui. Meu, impressionante, ele já tirava a melodia, ele tinha um ouvido apuradíssimo. E acredito até que o meu veio artístico, essa parte minha musical, veio um pouco do meu tio. Antônio Carlos, que Deus o tenha. Não tinha só o dom da música, ele tinha um dom de muitas coisas. E eu lembro que aquilo me impressionava, só que eu não tinha o ouvido. Então eu tinha que recorrer ao quê? Vou comprar na banca as revistinhas. E naquela época, pessoal, as revistinhas, elas eram feitas só sobre as músicas que estavam estouradas nas rádios. Então você, na minha época era o quê? Legião Urbana, Traje a Rigor, que mais? Titãs. E aquelas músicas internacionais dos anos 90. Então era só isso, não tinha como correr disso. E dali eu fui tocava ali o acorde. Aí a primeira dificuldade que eu notei quando eu comecei a tocar, eu sempre já quis querer cantar aquilo que eu estava, me acompanhar na guitarra. E eu comecei com a guitarra, com o violão. Olha só que interessante. Teclado veio bem depois. E eu percebi que eu tocava e aquele tom que eu estava tocando não dava para eu cantar. Eu falei, meu, como é que pode? Então teria que modular. Então não entendia isso, que eu tinha que tocar a mesma estruturas de acordes em outro tom. É como você saber o campo harmônico e tocar ele também em vários tons. Isso vai te dar a habilidade de você pegar uma música e fazer a sua transposição. Entendeu isso? Isso é muito louco, porque a partir do momento que você consegue entender isso e consegue já pôr em prática, você já tem um bom caminho já desenvolvido. E, pessoal, não se engane, o seu ouvido, ele vai sendo treinado a cada estudo que você faz técnico no seu instrumento. Por exemplo, tocar campo harmônico não é tocar música,
Então ele é tido como um estudo técnico. Eu vou estudar harmonia de forma técnica. Eu já vou falar para vocês como você deve estudar o campo harmônico, para que o seu ouvido perceba ele nas músicas. Porque se você estudar o campo harmônico nota por nota, do jeito que a gente vê nos métodos, você não vai desenvolver o seu ouvido. Aguenta aí que eu vou te falar. Então, nesse caso, eu teria um monte de coisa, um monte de desafios para que eu aprendesse, para que o meu ouvido naturalmente começasse a reconhecer as coisas. O seu ouvido não vai reconhecer notas, ele não vai reconhecer acordes, se você não fez um trabalho profundo em cima desses exercícios, entendeu? Se você estuda técnica, eu estudo escala ascendente e descendente, para cima e para baixo, isso é musical? Óbvio que não. Mas esse é um tipo de exercício que vai preparar o seu ouvido. E quando você começar a ouvir melodias que se conectem ali, ascendente e descendente, da mesma forma que você está estudando a escala, nessas nuances, você vai começar a descobrir que aquilo lá faz parte de uma escala. E você vai descobrir que faz parte da escala maior, e quando você colocar a mão naquela primeira nota, você já vai saber as outras só de ouvido. Como isso, Natu? Porque você está treinando a parte técnica. Você não vai desenvolver o seu ouvido sem saber de tudo isso. Aliás, sem saber não, sem praticar tudo isso. A prática, ela é quem vai habilitar o seu ouvido, ela quem vai tirar essa obstrução que você tem agora aí, de ouvir e não perceber a harmonia. Entende isso? É a prática, pessoal. E aí, o que acabou acontecendo? Eu ficava ali entusiasmado com o meu tio tirando aquelas melodias, mas o foco meu não era eu. Eu achava que aquilo era um dom. Falei, poxa, meu tio tem esse dom, eu nunca vou ter. Então, o que eu coloquei dentro de mim? Eu não vou brigar para eu poder trabalhar o meu ouvido para poder tirar assim. E eu fiz muito bem, foi a melhor decisão que eu tive na minha vida em relação a essa parte musical. Por quê? O que eu queria? Eu queria aprender. Eu queria entrar ali na teoria, saber as escalas, saber a digitação, né? Como era no violão. Depois eu passei isso para o teclado. Mas aí é saber digitação, eu queria aprender o campo harmônico, trabalhar o campo harmônico. E aí, calma que eu já vou chegar lá, mostrando qual que foi o tanto de prática e o quanto que meu ouvido ele foi melhorando quando eu comecei a perceber. Aí eu comecei a estudar o campo harmônico da forma correta. Você não estuda o campo harmônico Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior. Não, estuda ele por salto de quartas ascendentes e quintas descendentes. Dó, Fá maior, Si diminuto, Mi menor, Lá menor, Ré menor, Sol e o Dó, o Sol maior e o Dó. Percebe? Quando você começa a estudar o campo harmônico com essa parte assim essencial de quartas ascendentes e quintas descendentes, você está trabalhando o seu ouvido para que ele reconheça exatamente isso que você está estudando quando você ouve uma música. Por isso que quando eu ouço uma música eu sei, cara, ela está no 1, foi para o 4, aí desceu ali para o 2, 5, aí foi para o 3, ao invés de resolver no 1, eu já até sei o que o cara ele decidiu fazer na harmonia, e sabendo eu que ele poderia ter escolhido um outro acorde, ele mudou, ele quis seguir por um outro caminho, né? E na teoria, nós chamamos algumas progressões sobre plagal, autêntica perfeita. Isso dá todo o interesse. A cadência que você ouve e você fala, cara, essa foi deceptiva. E é deceptiva por quê? Porque quando ele teria que resolver em um acorde específico, que o seu ouvido já percebe isso é natural nosso, ele foi e resolveu em um outro acorde. Quer um exemplo? No tom de Dó, ao invés de eu bater o Sol e resolver em Dó, eu faço Sol, mas eu resolvo em Lá menor. Foi uma resolução deceptiva. Olha que louco isso. E aí eu comecei
antes que eu entendesse isso, olha só, o meu estudo ele foi tão profundo na prática que antes que eu entendesse teoricamente o que era, eu já sabia fazer, eu já sabia de executar, eu já sabia na pele o que aquilo era. E aí tudo começou a fazer um sentido a partir do momento que eu ia estudando e sabendo. Agora olha que interessante. Conforme eu ia estudando as escalas em todos os tons, e não era muito não tinha muito conhecimento, eu sabia escala maior, escala menor, e a escala menor que eu sabia era relativa da maior, se é relativa da maior eu só sabia uma escala, porque se eu fizer a escala relativa de Dó, eu vou fazer a de Dó começando pelo Lá e acabando em Lá. É simples assim, a relativa de Dó maior é a de Lá menor. Ora, é a escala de Dó, propriamente dita. Quando eu falo relativa, eu estou falando relativa natural, a relativa primitiva, também chamada. Você pega a mesma escala, você só vai começar em fundamentais diferentes, uma sexta acima ou um tom e meio abaixo. Aí eu falei, poxa, eu achava que eu sabia duas escalas, mas na verdade eu sabia uma só. Só que é o seguinte, com essas duas escalas eu já resolvia todo o meu perrengue ali musical, eu já me virava. E aí o que acabou acontecendo é exatamente o que eu estou falando para vocês. Eu lembro que na minha época eu ouvia muito as músicas que meu tio, por exemplo, meu tio que tocava ali de ouvido, ele ouvia. Então ele ouvia Beatles, Rolling Stones, Metallica. Ele ouvia todas essas bandas de Purple, e eu cresci ali também ouvindo aquilo com ele. Então, a minha referência musical foram essas. E aí eu peguei uma época e falei, eu quero aprender música dos Beatles. E achar revistinha dos Beatles nas bancas era muito difícil. Só que é o seguinte, quando eu achava, aí eu ia correndo querendo saber ali a introdução, não tinha introdução. Só tinha cifras, é o que a gente vê hoje. E, bom, e se tivesse uma introdução escrita, às vezes a gente procurava em tablaturas, né? Porque ela mostrava exatamente o dedinho onde você ia pôr, as cordas do violão. Nem assim tinha, eu acho que essa coisa da tablatura ainda nem era tão sólida nessa época. Estava ainda acontecendo, né? O que era lógico era que você comprava as revistinhas com as músicas, você ia ter os acordes, a letra e os acordes em cima, do jeito que a gente vê aí no Cifra Club hoje em dia, né? Nessa banca virtual, nossa, e com muito mais. Acho que quase todas as músicas que você pensar, se você digitar ali, você já vai ter as cifras dela ali, né? Na minha época não era assim, pessoal. Era complicado. Então muita coisa eu tive que tirar de ouvido. E aí eu me lembro que nessa época eu trabalhava com meu tio. Trabalhava com ele. E aí eu chegava em casa cansado e às vezes eu queria tirar som. Meu pai chegava também do serviço. Meu pai não gostava que eu ficava ali com a guitarra alta ligando. Então o que eu fazia? Era um discão. Eu tinha disco LP. Naquelas, né, vitrolas, picapes. Eu colocava ali, ó, a agulha ali para rodar e com o som totalmente baixo, a agulha ela emitia o som ali, mas bem baixinho, como se você estivesse ouvindo numa radiola, assim, bem longe. Aí eu ouvia e ficava tentando tirar com a guitarra, era a guitarra que eu tinha, o violão não podia tocar porque, como já era tarde da noite, 1h, 2h da manhã, eu ia acordar todo mundo se eu ficasse tocando violão, ou ouvindo o som pelas caixas. E aí eu ouvia só o som da agulha rodando, ouvia bem baixinho. Quem já teve isso e é da minha geração vai lembrar que emitia um som bem baixinho quando você, mesmo que as caixas estivessem todas com o volume zerado, você ouvia baixinho. E aí eu tirava assim, eu pegava a guitarra desligada e ficava ali tirando sem paleta, né, tocando só com o dedo assim para não fazer muito barulho. E muitas coisas eu começava a tirar. Então, o que aconteceu de fato para que eu viesse depois a cada vez mais melhorar o meu ouvido? Foi que eu sempre priorizei
tirar as introduções. Ou seja, aquilo que era ruim, que todo mundo se esquivava, era o que eu mais queria. E às vezes o meu querer era tanto nesses detalhes que nem a música eu sabia tocar. Eu queria estar naquela roda lá da galera chegando e o cara tocando ali, e aí, sem fazer a introdução, e eu chegava a fazer a introdução, todo mundo, pô, caramba, o cara toca pra caramba, não tocava nada, só sabia fazer a introdução. Só que o fato de eu trabalhar isso no meu começo, tirando as introduções das músicas ali dos Beatles, Rolling Stones, tirando introduções ali do Legião Urbana, que tinha aqueles lances interessantes na guitarra, músicas do U2, cara, tudo isso foi me ampliando, por eu já ter tido, como eu falei já aqui, a iniciativa de trabalhar tecnicamente. Trabalhar tecnicamente é o quê, pessoal? É não trabalhar musicalmente. O que é trabalhar tecnicamente? Escala, ascendente e descendente, tocando em vários tons diferentes, tal, treinando agilidade, treinando tocar cada vez mais rápido. Isso é técnica. Harmonia, vai treinando, treina um acorde por acorde, depois treina da forma mais aplicável, como a gente ouve nas músicas, quartas ascendentes, quintas descendentes, comecei a aplicar, comecei a trabalhar, depois eu trouxe isso para o teclado, para o piano. Quando eu comecei a estudar mais a fundo, com professores ali, particulares, né? Na época não tinha internet, estava começando a internet, então as aulas eram presenciais, e eu ia, Natu, você chegou a fazer conservatório, você chegou a fazer faculdade? Não, eu nunca quis, eu nunca tive esse desejo de fazer universidade, faculdade. Por quê? Porque eu queria conhecer quem ia me dar aula, eu queria saber se o que ele tocava já me chamava atenção, entendeu? Então eu procurava a dedo com quem eu queria fazer aula. E tinha situações que eu fazia aula com um e fazia aula com o outro, porque aquele era bom na harmonia e o outro já era bom no fraseado, no improviso, e aí eu pegava um pouquinho de um pouquinho do outro. Olha só. Então as minhas aulas, a minha forma de estudos foi muito assim, autônoma. Eu fiz aula sim com mestres, grandes mestres, mas foram muito autônoma. Olha que interessante isso. Então, eu conseguia extrair para a minha realidade exatamente aquilo que eu queria, aquilo que eu desconhecia. Uma dica que eu quero dar para você, você que faz aula aí presencial, eu dou aulas online para o Brasil exterior, né? E eu costumo dizer, isso é fato, porque eu já vivi esse outro lado do aprendizado e, aliás, eu vivo até hoje. Porque mesmo assim eu ainda continuo fazendo as minhas aulas com as pessoas específicas que eu acho, ou que eu considere, que tem muita coisa ainda para me passar. A música, pessoal, é assim. Você aprende, morre sem saber nada. Esse é o meu conceito em relação à parte do ensino musical. É assim. Agora é óbvio, quanto mais você vai tendo conhecimento, você vai ampliando o seu campo de visão, você vai entendendo mais, você vai começando até a compor, a produzir, você tem uma visão já totalmente diferenciada de uma pessoa que, por exemplo, só toca aquele instrumento dele. Não, você quando começa a se especializar e o seu ouvido conta muito, ele começa a te dar todas essas informações, você começa a ter uma visão muito ampla do que está acontecendo musicalmente, não só com o seu instrumento, mas com todos os instrumentos, com batera, com baixista, com guitarrista, com quem está fazendo violão. É muito louco, com quem está cantando, com primeira voz, segunda voz, com contralto, com tenor, com baixo, com barítono, você sabe tudo. Olha que louco isso. Quando você passa, olha isso, eu vou falar novamente, pessoal, pelos exercícios. Todo mundo foge disso. E fala para mim, se você é um cara que foge de saber as introduções, porque aquilo é muito difícil, e às vezes você até tem, né? Eu tenho no meu canal aqui
algumas introduções que eu trouxe ali, escrevi a parte delas e trouxe de grandes clássicos, você pode encontrar aqui, de músicas pop, músicas clássicas. E se você mesmo vendo o cara explicando, você foge porque é um negócio que é difícil, meu irmão, pode esquecer. Se você busca melhorar o seu ouvido, você está bem fora de ser um candidato para isso. Porque quem tem um ouvido bom sempre enfrentou as dificuldades. E eu enfrentei todas as dificuldades, mesmo não tendo tutorial de quem passasse aquilo para mim. Entendeu? Só ouvindo. Led Zeppelin. Cara, eu via Guns tocando Sweet Shadow Mine. E eu, pô, como é que esse solo e tentando tirar. Imagina a forma que eu expunha o meu ouvido para tirar aqueles solos. A introdução do Led Zeppelin, né? Tis in Heaven. Stairway to Heaven, essa que era a música. Lindíssimo som, a introdução ali no violão. Quanto mais eu fui me expondo a isso, o meu ouvido ele foi ampliando, porque você vai... É exercício, pessoal. A gente sabe que o nosso cérebro é aquela técnica da neuroplasticidade. Nessa época ninguém nem se falava nisso, mas conforme você vai trabalhando isso, treinando, se expondo a isso, se expondo a essas dificuldades, você vai fazendo com que o seu cérebro ele comece a colher informações que outras pessoas que não fazem isso não vão passar por essas experiências. Por isso que você vê uma pessoa, mesmo que ele não seja um músico bom, mas ele já tem uma idade já madura, vamos dizer assim, já está mais velho, no meu caso, por exemplo, você já vê que eles têm um ouvido naturalmente bom. Melhor, às vezes, do que aquele cara que já tem tecnicamente, ele já toca bem, mas ele não tem ouvido. Quer técnica mais absoluta do que os caras que tocam música clássica? Eu pago um pau. Os pianistas que tocam música clássica, as músicas mais complexas que existem são músicas clássicas, pessoal. É o que eu toco? Não. O que eu toco, eu gosto de tocar música improvisada, jazz contemporâneo, música pop. Isso é o que eu toco, música gospel. Mas o meu respeito e admiração para a música e músicos que tocam clássico é sempre honrosa. Mas eu devo dizer que aquele que toca lendo, não que a leitura não seja essencial, você precisa ler. Quando você lê, pessoal, você aprender a ler uma partitura, não para tocar música ali, não se fecha a isso. Não seja igual um cavalo, onde as pessoas colocam aquele cabresto, acho que é assim que fala, não sei, aquela que mantém o cavalo só olhando para frente. Não entre nessa vibe. Existe uma frase que diz assim, ó, penso, logo existo. Então pense, entendeu? Pensa se a manada está indo para... Pensa se tem sentido mesmo aquilo. Peraí, tá todo mundo falando aquilo, mas será que é isso mesmo? Cara, procura ver, né, ideias diferentes que vão contrastar com aquilo que, de repente, já formou a opinião de um monte de gente que às vezes nem pararam para pensar, só estão repetindo aquilo que os outros estão indo. A todo mundo indo pro buraco, porque tá todo mundo indo, você vai também? Vai cair no buraco? Não, cara. Você precisa ouvir a outra parte, você precisa ouvir o contrário disso, para você fazer e ter a sua opinião e saber aquilo que você quer. É exatamente isso. Então, toda essa qualidade, quando você está preso numa leitura, você ativa um sensor na sua mente, no seu cérebro, que é dependente daquela partitura,
daquelas cifras, mesmo que sejam cifras ali no papel, você está dependente. Se você, assim como eu, logo quando comecei, isso foi ótimo para mim, porque não existia cifras de tudo que eu queria tocar, eu tinha que fazer o quê? Tocar de ouvido. E quando você toca de ouvido, galera, é uma coisa muito louca, porque cada vez que você tira algo de ouvido, você precisa decorar. Se você não decorar, você vai esquecer, depois vai ter que tirar de novo. Olha que louco isso. Conforme você tira de ouvido uma coisa, lembra que eu falei da neuroplasticidade? Exatamente isso. Você aumenta até as informações que você retém no seu cérebro, ou seja, você ainda vai reter, você vai ser capaz de gerenciar muita informação que você está tirando. Eu acho que toda aquela dificuldade que você teve para tirar e depois aquela realização de que você tirou e você fala, cara, eu tô tocando aqui essa introdução, mas tá igualzinho, o músico não me passou como era, não existe tutorial dessa música aqui no YouTube e eu aprendi. Cara, não existe paga melhor do que essa. E isso, essa sensação faz com que o seu cérebro, ele guarde essas informações, mas só ele vai entrar não na memória rasa, ele vai entrar naquela memória profunda que você não vai esquecer. É aí que tá, pessoal. Eu vou falar só uma experiência. Teve uma época, eu já falei aqui, que eu fui participar de um evento e estava muito corrido. Eu falei, eram 4 músicas. Eu falei, não, eu não vou ouvir as músicas, tirar de ouvido. Não, eu vou pegar as cifras. Eles mandavam as cifras, né, do evento que eu ia tocar. Então estava tudo lá, mandaram assim, eu falei, vou seguir do jeito que está aqui, vou ler, pai, bola. Peguei, tirei, toquei bonitinho, deu tudo certo. Toquei lendo, não me exigiu tempo de dedicação para tirar as músicas e escrever as cifras. Ou tirar as músicas e decorar, que na maioria das vezes eu faço assim. Só que é o seguinte, aquelas 4 músicas, se você pedisse para eu tocar uma semana depois, eu não ia saber. Se eu não olhasse o que estava escrito. Eu fiquei codependente do papel, fiquei codependente da escrita, porque a primeira experiência, o primeiro ponto que eu tive, o primeiro contato com aquelas músicas foram ler, foram visualizá-las. E aí é o sensor que muda aqui, a chave muda e a parte sua de retenção de memória deixa de existir. Por quê? O seu cérebro fala, ele pega raso, ele fala, isso não é importante, então vou descartar. Percebe? Então, toda vez, passou 2 dias, você vai tocar o mesmo repertório, você tem que ler, porque você não vai lembrar. Agora, quando você tira, meu irmão, que acorde, acho que esse aqui, mesmo que você não anote, cada luta, dificuldade, barreira conquistada, né, realizada, trazendo aquilo para os seus benefícios, você não esquece mais. Isso eu falo sem medo de errar. Porque foi assim comigo. E óbvio, se eu estou falando que foi assim comigo, se você começar a valorizar a parte técnica, estudando escalas, estudando o campo harmônico, os acordes, as suas inversões. Quero melhorar o ouvido. Você não vai trabalhar com o ouvido, você vai estudar a parte técnica. E o seu ouvido, ele gradativamente, ele vai começar a enxergar. É literalmente isso. Ele vai enxergar. Olha que doido isso. Agora, óbvio que depois de eu passar por tudo isso, eu falei, poxa, eu tenho condições, experiências e também tenho a capacidade de explicar o que eu passei e quais são as ferramentas, aquilo que é essencial que a pessoa precisa para estudar e ter o seu ouvido desenvolvido sem precisar passar por todos esses mais de 30 anos.
que eu passei. Aí eu criei um curso chamado Como Tocar de Ouvido. E olha que interessante, esse curso está na Black Novembro e está com 30% de desconto. O valor já era baixo. E agora com 30% de desconto, pessoal, ficou muito acessível. Se você quiser adquirir, você vai adquirir pelos links que estão aqui na descrição, ok? E vai até dia 7 de dezembro. Não perca essa oportunidade. Porque é uma ótima. Se você quer estar com o ouvido apurado, melhorar o seu ouvido, o acesso, pessoal, é vitalício. Você vai ter isso para sempre. Para estar estudando no seu tempo, na sua calma. Mas estudando aquilo que é essencial e que vai trazer os resultados para vocês. Muito importante esse curso. Adquira. O link está aqui na descrição. E é isso. Essas foram as experiências que eu tive para desenvolver o meu ouvido da forma que eu desenvolvi. Se você ainda, neste finalzinho de ano, você quer ter uma mentoria dedicada, está tendo algum problema em alguma música, não está percebendo aquele acorde, eu reconheço que às vezes você estudando no conservatório, você tem que passar aquela metodologia, mas eu dou aulas personalizadas. Você pode chegar com qualquer música, qualquer treta que você tiver. Chega, mostra, apresente, eu vou trabalhar com você para que você atinja aqueles objetivos, seja de ouvido, seja de harmonizar melhor, seja ele de improvisação, de leitura, o que quer que for. Você pode me chamar, eu dou essas mentorias online para o Brasil exterior. O meu contato, o meu WhatsApp está aqui na descrição. Entre em contato para que eu possa conversar com você, mostrar o meu plano de aula para você, avaliar você, o que você já tem, para que a gente possa ir para o próximo nível, ok? Quem foi guerreiro e chegou até o final, comente aqui. Eu fui até o final, quero poder te conhecer e te cumprimentar aqui nos comentários. Pessoal, vou deixar recomendado esse vídeo. Dá uma sacada nesse vídeo aqui. Aqui, muitas das coisas que eu falei do ouvido, aqui eu estou ensinando na prática. Dá uma sacada nesse vídeo que vai ser importante para vocês também. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e para cima dele, hein?